Olá, você que nos acompanha aqui no YouTube. Hoje nós temos um tema muito especial para tratar com vocês. Gostaríamos de falar um pouco sobre Deus e sobre uma das faces de Deus que por vezes tem sido esquecida pelos cristãos. Mas eu gostaria de chamar sua atenção, que ainda não é inscrito nesse canal, é inscrever-se, tá certo? Inscreva-se, compartilhe este vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Bom, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre Deus e sobre um Deus que se alegra, um Deus feliz, um Deus que se alegra com aqueles que o amam. Sabe, nós dentro do mundo cristão, durante décadas e podemos dizer até séculos, em alguns momentos e dependendo de movimentos, nós tivemos uma face de Deus enfatizada. Alguns supervalorizam um Deus de justiça, um Deus que muitas vezes é pintado como um carrasco, um Deus que está ali sempre cuidando e espreitando e buscando alguma coisa que ele possa julgar, que ele possa... Então, as pessoas que têm esse tipo de visão de Deus, elas acabam vivendo um relacionamento com Deus onde elas têm medo de Deus, né? E é bem comum que elas passem para os seus filhos uma ideia de: olha, não faz isso porque Deus vai ficar chateado com você, não faz isso porque Deus vai castigar, não faz isso porque Deus não gosta. Então acaba se criando os filhos, né? Acaba se criando uma cultura e uma visão de Deus de onde um Deus carrasco, um Deus tirano. Por outro lado, também é verdade que alguns enxergam um Deus que tudo pode, um Deus que é puramente graça, um Deus em que eu vivo de qualquer forma e ele me ama apesar de qualquer coisa e por isso, então, eu posso fazer o que eu bem entendo. Não é disso que eu estou falando. Eu gostaria de falar exatamente de um Deus bíblico, né? E para isso eu gostaria de convidar você a abrir comigo em Sofonias capítulo 3, versículo de número 17. Sofonias capítulo 3, versículo de número 17. A tradução que eu vou ler com vocês aqui é a NVI, tá certo? Nós temos assim aqui no texto: o Senhor, o seu Deus, está em seu meio, poderoso para salvar. Ele se regozijará em você com o seu amor e a renovará. Ele se regozijará em você com brados de alegria. Eu gostei muito da tradução deste texto, né? Ele vem exatamente enfatizando essa questão. Você vê, ele se regozijará em você, né? E ele fala com brados de alegria. É interessante porque quando você vai para o texto original, eu peguei aqui o Interlinear Analítico, porque eu queria ver com você aqui, mencionar com você aqui duas palavras. Nós temos aqui a palavra Gil, né, que geralmente é traduzido por jubilar, e depois nós temos aqui Riná, né, que é com grito de exultação. É interessante porque quando você vai para os dicionários de hebraico, como por exemplo esse daqui do Luiz Alonso Schockel e outros dicionários de hebraico, você vai ver que eles vão falar acerca de Riná, Gil, que tem a ver com chacoalhar, com gritar, com se mexer em alegria, como uma espécie de uma manifestação corporal. É como, por exemplo, aquela pessoa que ela passa na habilitação, né? Quando ela passa na prova da habilitação, ela sai pulando, ela sai gritando, ela tá feliz, ela tá exultante de alegria. Esse é o Deus que é pintado no texto de Sofonias, né? É um Deus que, inclusive, ele é muito semelhante ao Deus da parábola do filho pródigo, né? Um Deus que ele vai ao encontro do filho, ele abraça o filho, ele manda matar um animal, celebrar uma festa e tal, um Deus que festeja, o mesmo Deus que diz que há alegria quando um pecador se arrepende. Então é verdade que Deus ele é justo e Deus ele requer respeito, mas também é verdade que esse mesmo Deus ele é um Deus que se alegra, ele é um Deus bondoso, ele é um Deus que festeja, ele é um Deus que ele ama a alegria, que inclusive ele é um dos frutos do Espírito, né, de Gálatas. Gálatas diz que um dos frutos do Espírito em Gálatas capítulo 5 é a alegria. Então, nós como cristãos,
né? Nós deveríamos nos relacionar com Deus e prestar atenção em um Deus que ele se alegra conosco. Um Deus que, ao ver as nossas vitórias espirituais, ao ver o quão fiéis somos, um Deus que, ao ver o pecador se arrepender, ele se alegra e ele fica feliz. E não simplesmente um Deus carrasco. E aqui eu falo especialmente para você que é pai, você que é mãe. Você tem que tomar cuidado com qual Deus você está apresentando para os seus filhos. Porque se você apresentar um Deus que é puramente justiça, um Deus que puramente cobra e puramente fica vigiando e cercando para os seus filhos vão crescer com uma imagem errada de Deus. Os nossos filhos precisam aprender a respeitar a Deus, mas eles também precisam aprender que é possível sorrir com Deus, que ser um cristão, que ser uma pessoa temente a Deus é motivo de alegria e não é andar com o rosto fechado. Eu gosto muito de uma expressão que eu escutei há alguns anos atrás do pastor Amin Rodor, que ele diz assim: algumas pessoas parecem que foram batizadas no vinagre. E é verdade, alguns cristãos parecem que foram batizados no vinagre. Eles vivem um cristianismo amargo, eles vivem uma fé amarga, uma fé de um rosto carrancudo, de rostos fechados. Quando o Deus bíblico, ele se alegra, ele festeja, ele merece respeito, deve ser respeitado, mas ele também se alegra conosco. Então que nós possamos ter uma visão equilibrada de Deus, que nós possamos passar essa visão equilibrada de Deus para os nossos filhos.